Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da FM 96,3. A Rádio Jesus é Vida. Bom dia, você que já está conosco no Play Store da Rede Cristã, no Apple Store, no site www.redecristãbrasil.com.br. Você que já está conosco pelo Facebook e pelo YouTube da Rede Cristã. De volta nesta quinta-feira maravilhosa, dia 16 de setembro de 2021, com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Bom dia, doutor Edinásio. Lembrando ao pessoal, né, que passando agora na tela aí, o endereço do Instagram Terapia Diária PE, o YouTube Terapia Diária PE e o telefone da Academia do Cérebro, 98217-8817. Deixa eu dizer uma fala aqui, doutor Edinásio, para as pessoas que, porventura, sentem, né? Sentir força de expressão, mas percebem, né, que precisam, ou conhece alguém que precisa de um atendimento psicanalítico, de um atendimento terapêutico, entrar em contato com a Academia do Cérebro. O telefone é esse na tela aí, viu? E o contato também do Dr. Edinásio está sempre aparecendo aí nessa tarja rolante. Essa tarja aí de cor azul com as letras brancas, para você entrar em contato com a Academia do Cérebro e agendar uma consulta presencial e ou online. Instagram Terapia Diária PE, YouTube Terapia Diária PE. Bom dia, Dr. Edinásio. Bom Bem, aí dia, quando eu chamo ele, o pessoal liga. Tá? Nos vendo. Quando eu chamo o doutor Edinásio, o pessoal resolve ligar para ele. O nome disso é marcação, né? Vamos lá, doutor Edinásio. Tá vendo? Tô dizendo? Aí eu coloco ele na tela, tem alguém que não tá percebido. Eu vou chamar a delegada. Tem alguém que não está percebendo que o doutor Edinásio está ao vivo. Golpista não desiste, né? É o quê? É o que, doutor Edinásio? Golpista não desiste. Golpista não desiste, é fogo. Pessoal, o doutor Edinásio está na tela, transmissão do programa pelo Skype. Liga outro dia, liga outra hora, liga outro momento. Ligue depois do programa. Liga agora não, Beto? Vamos lá, doutor Edinásio. Vocês pensam, não ligando não. São pessoas que estão perturbadores. É verdade. Vamos lá, gente. A gente passou a semana toda falando sobre esquizofrenia, sobre bipolaridade, sobre borderline, sobre crise psicótica, sobre psicose, sobre loucura, uma certa loucura. Quem é louco, quem não é louco. E a gente vai continuar essa semana e eu vou mostrar aqui que a loucura era construída, que a loucura não surge de um dia para a noite, ela é construída. Eu já dei aqui alguns sinais, algumas pistas que essa loucura é construída. Então é importante que as pessoas se informem. Quando o pastor Mário diz assim, você que conhece alguém que está com transtorno, todo mundo tem transtorno. Eu, pastor Amaro, Manuel, José. Agora, se essas pessoas procuram ou não ajuda terapêutica, é outra história. Então, quando você não procura ajuda terapêutica, você vai pavimentando uma avenida para essa loucura, para essa psicose, para esse surto psicótico. Então, antigamente as pessoas chamavam de histeria. Essa histeria hoje é chamada de psicose, de surto psicótico. Então, todo mundo aí tem esse momento de loucura. Quem é que não tem? Agora, se isso chega a um padrão, aí a coisa complica. A coisa se complica. Então, gente, vamos lá. Eu vou mostrar aqui a vocês hoje coisas interessantes e coisas nunca ouvidas. Então, compartilha e chama alguém para ouvir. Eu aqui digo que certa vez alguém pegou um programa nosso e remeteu, enviou, compartilhou para outra pessoa que morava na cidade de Goiânia. Essa pessoa olhou o programa e falou assim, isso é loucura. E passou para a irmã, que era psicóloga. E essa irmã, que é psicóloga, terminou sendo minha paciente. A Sam, né, achava que era loucura e passou para a irmã que trataria, teoricamente, dos doidos. E a irmã que trataria ou trata dos doidos passou para mim. Terminou sendo minha paciente. E
hoje está com o seu consultório aberto e trabalhando, que até então ela não conseguia. Então, passa para alguém aí, né? Mesmo você não concordando, passa para alguém. De repente é a praia de alguém. Você não enxergou ainda, né? Você não concorda, você não enxergou. Você não chegou, não consegue mastigar, né? Vai dar uma criança recém-nascida feijão, ela não come, ela não consegue comer. Ela tem que dar no leite, depois na papa, por aí vai. Então, você talvez não tenha dentes para mastigar o que eu estou falando. E outros têm. Então, não é por isso que a comida não presta, né? Não é por isso que a comida não serve. Não serve para você, mas serve para outro. Então, terapia é para todo mundo. Terapia é como o ar que nós respiramos. Não, é como o ar que nós respiramos. Para que você se sinta leve, para que você se encontre com você. A grande dificuldade do ser humano é esse encontro dele com ele. Ele fala da vida de todo mundo, enxerga todo mundo, padroniza todos, mas não se conhece. Enxerga no outro defeito que é dele. É confusão, né? Ele enxerga no outro a maldade, o defeito que ele tem, mas o outro é espelho para ele. E você vai falar para mim, eu não sou assim? É que você é assim. Porque a pessoa que menos conhece você é você mesmo. Doutor Ednásio, permita-me, inclusive, né? Não sei se já existe essa frase, se alguém já bolou, se elaborou, e apesar de sermos contra, eu particularmente, né, sou contra o fármaco, entendo que em alguns momentos ele é necessário e tal, mas assim, no geral, nós somos aversos ao fármaco, mas eu vou usar o termo remédio, né? Terapia é o remédio da mente. Pronto. Se essa frase não existe, eu estou elaborando ela agora. Bora. Está aqui na camisa aqui. Vamos Hã? colocar. Terapia é o remédio A, da a, mente. a Silveira, que era uma psiquiatra brasileira, nasceu em Alagoas e morreu em 1999 no Rio de Janeiro. Ela era psiquiatra e condenou os fármacos para os doentes, para os seus pacientes. E ela resolveu chamar os pacientes de clientes. Ela que Uhum. usou essa expressão, sair de paciente para cliente, porque ela achava que esses pacientes no hospital eram maltratados, né? Com choque elétrico, camisa de força, e muita medicação para ficar tantã. Então ela resolveu explorar o que de melhor essa loucura tinha. E ela fazia terapia, arte-terapia. Ela foi uma revolucionária. Tem um filme na Netflix de Nise Silveira. Assista que é interessante. Então, gente, a gente está falando essa semana sobre loucura, né? Sobre o surto psicótico, sobre psicose, né? E a gente mostrou aqui que 3 psicoses são latentes na vida das pessoas, que pode surgir, que é a esquizofrenia, que é o comportamento bipolar, ao bipolar, né? As pessoas que estão aí em comportamento com variado, está num polo e está no outro, né? E a paranoia, né? Que as pessoas entram em estado delirante. Então, são as três fases da psicose. Pode acontecer aqui, aqui e acolá. Então, qual é a ideia que nós falamos inicialmente? É, das ideias delirantes, né? Esse delírio que surge na cabeça, eu já falei, não vou repetir, para quem não escutou, quem não viu o programa ontem. Então, essa ideia delirante, que está no paranoico, já chegou aqui no consultório uma mulher que fazia o seguinte: minha irmã é psicóloga, estava comigo e foi pegar o celular dela. Quando ela pegou o celular, ela disse: Isso é uma câmera, está me filmando. Realmente, o celular é uma câmera, né? Está me filmando, olha, está me filmando, olha, onde eu chego me filma, não sei o quê. Então, ela se sentia perseguida. Então, essa perseguição era um dos atributos dos delírios que ela tinha, que é incluso na paranoia. Então, esses paranoicos, ele acha muitas vezes que estão sendo invadidos por seres estranhos. Muitas vezes vê bicho, né? Os bichos chegando nele, as baratas, os ratos estão entrando dentro dele, e ele acha que é verdade. Muitos morrem, né? Vocês têm visto filme de alucinação assim. Então, aí a junção dessa fase delirante com a fase alucinatória.
Nós falamos que a fase delirante está no discurso, está no pensamento, está na alteração do pensamento, e a fase da esquizofrenia, ela está na fase do sentimento, do olhar e do ouvir. Então, o esquizofrênico, ele está, sente o cheiro de onde não tem, ele vê o que não tem, escuta o que não tem, o que não é. O delirante escuta dentro da mente, o esquizofrênico escuta de fora, como alguém passasse, ei, vem cá. É comum você ver esses esquizofrênicos na rua, perambulando, alguns com um boneco imaginário na mão, dizendo que é filho, e outros com um pedaço de pau, né? Outros fantasiados. Não, vamos falar sobre isso hoje, sobre essas fantasias que recaem sobre as pessoas que se dizem sã, que se dizem sã. Então, é comum a gente ver isso, né? Ver isso, escutar isso, saber dessa história. Aqui no consultório, teve outra mulher que, trazida pelo marido, e no meio da consulta ela se levantou e saiu correndo. E, pasme, não era talvez não fosse um surto psicótico, fosse uma possessão maligna. Um demônio que se apossou dela naquela hora, porque eu, como pastor, e ela adversa, entrando em outro campo, esse campo se encontrou e houve essa manifestação demoníaca. E ele falou que já tinha acontecido em outros momentos, inclusive na igreja. Então, o retrato da igreja dentro do consultório. E aí houve uma manifestação demoníaca. Em outro momento, outra paciente, eu estava em outro consultório, e esse consultório você subia uma rampa. Essa mulher, ela se atirou da rampa, simulou aí o suicídio. Nesse caso, ela era borderline, não era esquizofrênica, era borderline. Então, eu quero aqui trazer coisa diferente, para que vocês entendam um pouco. Na mulher que eu falei inicial, nessa penúltima, que teve esse ataque demoníaco, essa invasão, a outra não era. A outra era um surto psicótico que era derivado, que tinha origem no borderline, que nós vamos falar um pouco aqui agora. Então, vamos lá, segura aí. Segura aí que nós vamos partir com a bipolaridade. Nós falamos ontem, eu coloquei no Instagram, que a bipolaridade, ela não é aquela pessoa que, de repente, muda de humor como da noite para o dia. Então, ela está bem daqui a um pouco, viu uma notícia ruim, aí já ficou com humor ruim, ela de manhã está alegre, de noite está triste. Não, isso não é bipolaridade. A bipolaridade ela tem um período. Então, dois polos, como falei ontem. Você fica depressivo, né? Muito depressivo por um bom período de tempo, e depois de outro período você está alegre. Então, aquela pessoa que você encontra que está bem um mês, outro mês está ruim. Ou um semestre está bem, outro semestre está ruim. Mas não ela não tem quebra, ela é continuada. Então, essa depressão ela é continuada por um período e essa euforia também ela é continuada por outro período. E as causas disso são diversas, que a gente não vai comentar aqui agora. Mas eu posso aqui dizer hoje como é que surge isso, porque quais são a forma que isso surge, os sintomas que as pessoas têm quando é possuída por essas coisas, por esses sintomas todos, o que ocorre com ela. Exemplo. Então, quando a pessoa tem bipolaridade, eu anotei aqui algumas coisas que a gente pode tratar hoje aqui. Essa bipolaridade, as pessoas começam a ter alguns sintomas. E esses sintomas que as pessoas possuem na bipolaridade, muitas vezes elas são confundidas com o sintoma de esquizofrenia, disso, daquilo. Então, tem que ter muito cuidado para saber o que é bipolaridade e o que não é bipolaridade. Então, vamos lá. Mania de agressividade. A pessoa fica muito agressiva. Ela fica agressiva tanto verbalmente como fisicamente. Ela é capaz de partir
para cima do outro. É muita irritabilidade. Qualquer coisa pode tirá-la do foco. Mas isso não é hoje e amanhã está diferente, não. Ela tem um período assim. Ela tem algumas semanas, ela tem alguns meses assim. Ela fica irritada por um período. E no outro período ela fica amável. Então, a diferença é essa, não é do dia para a noite. Então, muita gente não sabia disso. E fica sabendo agora, você que está ouvindo agora, fica sabendo que ocorre assim. Ela fica explosiva por um período. No outro período, ela fica amável. Essa irritabilidade, é constante por um período. Ideia de suicídio. Essa pessoa coloca na cabeça durante um período que quer se matar, quer se matar, quer se matar. Fica também esquecendo das coisas. Fica depressiva por um período, como nós falamos anteriormente. Ela ganha peso, começa a engordar. Ela fala. Não quer que ninguém fale, mas falar. Fica compulsivamente falando. Tem uma excessiva culpa. Então, se sente culpada por tudo, por um período, como nós falamos. Aumenta do libido. Quem é casado, quem é casado, vai perceber que a mulher, o homem, quer sexo constantemente durante um período. Depois ela não quer sexo mais, só aquele período. Então, autoestima elevada. Eu agora posso fazer, eu vou comprar isso, eu vou arrumar novo emprego. Então, tudo conversa afiada, né? Durante um período ele quer tudo, está disposto a tudo. No outro período, aquilo não deu certo. Interessante, né? Pelo período, a pessoa fica assim. Tudo bom, eu vou atrás, eu vou entrar em dificuldade. No outro período, a pessoa foge. Agitação, pessoa agitada. E passa também a ter desinteresse pela vida. Falta foco, né? Falta foco. Não tem foco pelas coisas. Também acontece também redução do libido, como eu falei, a pessoa numa época quer, outra época não quer. Humor deprimido, né? Humor para baixo, humor sempre para baixo. Isolamento, começa a ficar isolado, não quer sair para canto nenhum. E, muitas vezes, mania de grandeza. Mania de grandeza. Então, essas são as características de um bipolar. Né? Essas pessoas que têm um transtorno de humor. Então, isso ocorre com essas pessoas. Qualquer pergunta em relação a isso, você pode fazer durante o programa, mandando aí para o WhatsApp apresentado aí. Ok? Então, tem outra... O borderline é muito confundido, né, com outras, porque está muito próximo ali, os sintomas próximos. Mas o borderline tem uma característica interessante. O borderline, além de ter simulação de suicídio, a pessoa tenta aí diversas vezes, simula esse suicídio, faz muito teatro em relação a isso. As pessoas se cortam, né? Se automutilam, ficam o tempo inteiro cortando. Isso acontece muito na adolescência, os jovens fazem isso. Se sente rejeitado, né, o tempo inteiro. Tem dificuldade aí de relacionamento, inclusive não sabe se é homem, se é mulher, se é homem. Tem sexo indefinido, vai para a bebida e vai para as drogas. Então, essa é uma das características do borderline. Esse borderline, muitas vezes, é abandonado durante a gestação pela mãe, por depressão pós-parto ou por outras coisas. Então, esse abandono faz com que essas pessoas sintam uma dor tão forte, e a dor do corte para superar a dor interior. Então, esse borderline também é ligado muito à religião. Ora está no candomblé, ora está no espiritismo, ora está no evangelho. Está trocando muito de religião. E você sabe que acontece isso. Então, observa essas pessoas. Não estou dizendo que as pessoas que trocam sempre de religião, essas pessoas são borderlines. Não. Observa essas pessoas. Mas tudo isso deve ser feito através de um profissional competente, das pessoas que entendam disso e das pessoas que façam anamnese para entender. Eu tenho recebido aqui muitos casos e a minha experiência no consultório tem me dado assim fôlego, né, para entender bem desse escado. Então, eu me atrevi hoje a falar da loucura, né? A loucura como instrumento de defesa e cura. É o título do programa hoje, né, pastor Amado?
Isso mesmo, doutor Dinásio. Loucura como instrumento de defesa e cura. E hoje, se der tempo, né, o doutor Dinásio vai apresentar aí uma das personagens eh, que, digamos assim, partiu delas, né, essa ideia de loucura, mas que servem seus conhecimentos para terapeutizar muita gente hoje, ao longo da história, né? A loucura, loucura, vamos dividir em loucura. A lou significa alguém vencedor, um herói vencedor, um guerreiro. Alô, seria um guerreiro, um guerreiro glorioso. E a cura seria uma busca para um restabelecimento. Então, observa a briga. Alô, o guerreiro, a guerra entre os dois. E essa guerra que acontece entre as pessoas, né? Aquela história que nós temos dois pensamentos, um pensamento positivo e negativo, né? Então, há uma briga constante da gente com a gente mesmo. Então, quando algo de estranho acontece, ela vira essa loucura, essa luta, esse transtorno psíquico. Eu sou contra a história de distúrbio. Fulano está com distúrbio mental. Não existe distúrbio mental, na minha opinião. Existe distúrbio neurológico, mas não mental. Então, há uma diferença, na minha opinião, de transtorno e distúrbio. Então, muita gente usa a palavra distúrbio erroneamente e muitos médicos usam, muitas pessoas usam. Eu contesto aqui veementemente essa história de transtorno e distúrbio. Aí pode dizer, você é doido. Ok, eu não fujo desse padrão da loucura, né? A loucura, na minha opinião, ela é salutar. Então, por quê? Eu acho que essa loucura, como nós falamos anteriormente sobre loucura, é uma fuga. E essa fuga é do mundo real. O mundo real é tão cruel que as pessoas fogem para uma determinada cidade. É como se tivesse uma peste num lugar e noutra cidade não tivesse peste, as pessoas corressem fugindo dessa peste. E outros vão lutar para ver se vence a peste. Vão inventar remédios. Então, vamos imaginar que uma cidade esteja contaminada por um vírus e a outra não está. Então, poucos ficaram nessa cidade querendo transformar, querendo mudar, querendo combater esse vírus. Então, as pessoas que fugiram vão dizer aquelas que ficaram. Você é o quê? Você é o quê, pastor Amado? Louco, né? Louco. Você é louco. Você é louco, você não pensou na sua família. Mas esses loucos se encontram, eles saem do padrão e serão conceituados pelo resto da vida. E eu vou colocar aqui alguns desses loucos que a história premiou. Vamos lá, pastor Amaro, quem são esses loucos? Vamos lá, nós estamos aqui com Darwin, né? Na tela. Darwin, né? Darwin criou a teoria da evolução. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Então, Darwin, essa discussão no meio evangélico, né? Criacionismo ou evolução. Então, Darwin, ele buscou aí a evolução. E não só a evolução, ele tem um trabalho brilhante que o conceituou, mas veja o rosto dele, né? A forma que ele a barba dele, o rosto dele, o olho dele. Parece um louco, né? Mas a loucura foi salutar. Qual o próximo? Vamos ao próximo. Esse é conhecidíssimo demais, né? Até por conta dessa careta que ele faz aí, bem anarquista. É o Albert Einstein. Isso, o Albert Einstein. Bom, Einstein, ele nasceu em 1879 e morreu em 1955, né? Morreu logo após eu ter nascido. Para ele, tudo é energia, né? Ele realmente foi a revolução, né? Grande físico, Albert Einstein, e ele tem a cara de louco, né? E tem muita história sobre Einstein que nós não vamos contar aqui porque o programa não dá tempo, nem é para isso. Qual outro? Vamos a outro aqui, do Dinásio, na tela. Deixa eu puxar aqui. Nós temos agora Freud.
Freud não, Freud é Freud. responsável por eu estar aqui com essa loucura toda. Isso. Ele é o responsável por isso. Eu sigo, né? Freud revolucionou a história da psicologia, da psicanálise, criador da psicanálise, da mente humana. Então, Freud é esse grande responsável. Tem até a história. Freud explica tudo. É. Só Freud explica. Isso. E explicava mesmo, doutor Ednardo? Sim, sim. Sim. Próximo, Sim. vamos lá. Galileu Galilei. Galileu Galilei, físico, né? Ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. E uma das ideias de Galileu Galilei foi descobrir a fase da Lua, né? Vê que loucura, né? Descobrir a fase da Lua. A teoria da relatividade foi ele que começou, antes de Einstein, né? Tem outro ainda? Só eles mesmo. Só eles Tem mesmo. Salvador Dalí, né? Salvador Dalí tem uma cara de doido, pior ainda do que esse, né? Que ele fazia pinturas bizarras e ele nasceu em 1904 e morreu em 1989. Então, o que eu quero dizer aqui, trazer para os senhores e as senhoras que estão ouvindo e vendo nossos programas, né? Que muitos de nós criticamos o louco e somos loucos. Por quê? As nossas fantasias. Observe a fantasia de um homem e uma mulher para o carnaval. Pastor Amado, você já observou as fantasias que as pessoas usam no carnaval? O que é que o senhor diria vendo aquela pessoa no dia a dia, com as fantasias que as pessoas usam? É surreal, né? Você de repente até vê um homem vestido de mulher, vê cada coisa, cada figura. Pessoas que fora daquele teatro iriam parecer ridículas. Pessoas vestidas de viado, De viado, vestido de burro, vestido de reis, vestido de rainhas, vestido de Golias. E você encontra isso nas escolas de samba, as pessoas vestidas de deidades, de seres de outros planetas, de ETs. Então, por que seria isso, né? E por que só no carnaval? Será que não seria uma fuga desse mundo real? E todos nós fugimos desse mundo real. E, aparentemente, isso é salutar, né? Isso seria salutar. Você fazer isso no carnaval, que ninguém vai contestar você. No teatro, você representar uma deidade no teatro, na igreja, nas peças da igreja, que as pessoas se vestem de Jesus, se vestem de anjos, é comum. Mas isso é salutar? Será que isso mentalmente é salutar? Porque pode. Alguns personagens podem, outros não podem. Por que será? Isso não seria uma soltar franga? Soltar franga, sim. Não seria soltar franga no período de carnaval? Não seria soltar franga no momento da igreja? No momento do candomblé? No momento cultural? Não seria soltar franga? Não seria fugir do real? Não seria uma fuga? Não seria uma dizer assim, basta, eu estou muito perturbado, eu preciso sair de mim, sair do corpo, ir para outro corpo. Veja que loucura eu estou falando. As escolas de samba fazem muito isso. E até no Recife apareceu um tal de carnaval fora de hora, carnaval fora de tempo, carnaval fora de época. E esse carnaval fora de época é exatamente a fuga. Eu não aguento mais, é muito trabalho, eu quero fugir disso. E isso acontece com você que está aí. Quantas vezes você disse assim, eu não quero ficar na igreja mais, não aguento mais, eu não quero ficar em casa, eu não quero ficar mais casado, eu não quero ser eu quero ser outra pessoa, eu quero fugir. Você falou isso já. Por mais santo que você seja, você já falou isso. O tempo não dá para eu discorrer aqui as ideias que eu tenho sobre isso, né? Então, essa questão de representar, eu estou representando, seria representar ou invocar? Eu estou questionando, seria representar ou invocar? Eu estou representando ou estou invocando? Eu estou assumindo o papel dele? Será que eu não queria ser Deus mesmo?
Será que eu não queria ser Jesus? Será que eu não queria ser um anjo? Será que eu não queria ser um demônio? Será que eu não queria ser uma divindade? Será que eu não queria ser um rei? Será que eu não queria ser uma rainha? E aí, pasme você que está do outro lado. A construção da fuga de um presidiário, como é que ela é? O presidiário resolve fugir de uma hora para outra, ele constrói a fuga no porão, nos porões da prisão. Ele constrói a fuga nos porões da prisão. E a construção da loucura também é construída. A sua loucura era construída silenciosamente, do mesmo jeito que os prisioneiros lá. Ele constrói a sua fuga silenciosamente. Você já viu isso nos filmes, né? Calado, caladinho, à noite, enquanto você dorme. A loucura está se construindo através dos porões da inconsciência. E por que você sonha? Porque você sonha tantas besteiras que você acha, tantas coisas que não tem nada a ver. O que seria o sonho? E Freud vai lá e busca o sonho. Uma das maiores obras da humanidade, tirando a parte religiosa, da Bíblia, etc., é a questão do sonho, interpretação de sonho, dos sonhos de Freud. É aí que nasce a psicanálise, é aí que nasce muitas respostas. Freud explica tudo, vai ver o que significa sonhos. E será que nesses sonhos não está sendo construída a loucura? E aí? Muito forte aquilo que eu estou dizendo agora. Então, é o silêncio da madrugada, o silêncio do dia, no inconsciente, que as pessoas vão construindo essa fuga para o mundo da fantasia. Porque, de repente, aquela moça estava na igreja e resolveu sair da igreja? Por que aquele homem casado resolveu abandonar tudo e ir embora e foi embora com a prostituta? Por que aconteceu isso? Mas ele era tão generoso, foi o diabo que fez isso? Nada de diabo, o diabo não tem nada a ver com isso, não. Pode até ver, mas não tem... o conceito aqui não é esse, não. Por que ocorreu isso? De repente a pessoa está bem e surta. Ora, nós falamos aqui que o mar vomita para fora as coisas. O mar está vomitando para fora as coisas. Vomita para fora. E aí, quando você está cheio, o inconsciente vomita o lixo para fora. E esse lixo, ele vai ser simbólico, esse lixo, ele vai se materializar através de um empurrão que você deu no seu filho, de uma tapa que você deu em alguém, de um desaforo que você disse para o outro. Esse lixo vai sair dessa forma. Mas fulano é tão calmo, perdeu o equilíbrio. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Aconteceu simplesmente o seguinte, aquela história do preso. Lá nos porões do inconsciente, algo está acontecendo e eu não domino. Algo sombrio está acontecendo e eu não domino. Então, é exatamente isso, né? Todo o material que está lá, que está excessivamente, está sendo jogado para fora. Jogado para fora. Tanto o material... E esse lixo ele pode ser reciclado. Quem disse que não pode? Nise da Silveira, que é a psiquiatra, que nós falamos agora, ela pegou os loucos, os doentes, e eles pintaram quadros belíssimos, fizeram artes belíssimas. Vai ver o filme, Nise Oliveira no Netflix. Então, esse lixo ele pode ser reciclado, sim. Então, eu queria dizer a vocês uma coisa interessante, e vocês não me levam a mal, e amanhã eu vou comentar sobre isso de forma mais prática. Quem é aqui que não conhece a história de Davi? Pelo menos quem não conhece vai dizer assim, não, Davi, ele venceu o gigante. Ele venceu o gigante. Se não fosse o gigante na vida de Davi, eu acho que Davi era menos conhecido. Mas Davi é mais conhecido pelo gigante, porque todo mundo tem um gigante na sua vida e quer vencer o gigante. Então, vamos lá. A Bíblia diz que Davi, em certo momento, se fez de louco. Foi teatro? Eu vou rir agora. Foi teatro só? Davi era humano, igual a mim e a você. E aí? Vamos lá a história de Davi. Eu como psicanalista, recebo no meu consultório Davi da Bíblia. Aí Davi teve alguns embates na vida.
né? Venceu o leão, o gigante, e venceu. Matou o urso, matou o leão e matou o gigante. Pela ordem, matou o leão, matou o urso, matou o gigante. Mas Davi era um homem desprezado, o menor da casa de Jessé. Os irmãos já não viram com bons olhos. Aí Davi recebia isso com alegria. Aleluia, aleluia, olhe, porque é assim mesmo. Isso tinha uma influência psíquica em Davi. Fora um problema com o filho lá na frente, né? Eu vou dizer, vou chegar lá. Então, tudo isso que eu estou falando trouxe sequelas psíquicas a Davi. Lógico que teve. Lógico que teve. Se você vê o salmo de Davi, é um salmo meio bipolar. Certa vez ele disse, esperai com paciência no Senhor. E lá na frente, depois anos, ele fala assim, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Ou não? Ou não? Ora pensa uma coisa, ora pensa outra. Não estou aqui fazendo crítica a Davi. Estou mostrando a fragilidade de Davi como ser humano e a graça de Deus sobre ele. Que aí é importante, a graça de Deus sobre Davi. Então, tudo isso, toda essa história, fez Davi um ser igual a mim e a você. E aí, a gente vê que Davi, que teve uma infância conturbada e não fez análise, chega na fase adulta e é um homem infeliz. Com tudo que Deus deu a ele, é infeliz. Um homem que foi impedido de construir um templo, porque tem as mãos meladas de sangue. Um homem violento, que saiu matando a doidade por aí fora. Um homem que não podia ver mulher e tinha todas as mulheres que ele queria. Os defeitos de Davi. Mas também tem a relação de Davi com Deus, maravilhosa. Ele se arrependia, ele ia a Deus constantemente e adorava a Deus. Nós não podemos negar isso. Mas estou falando do Davi humano, como eu e você. E nós não estamos aqui para condenar Davi. Estamos mostrando que Davi era um tão frágil como eu e você. A fragilidade de Davi. A fragilidade humana que Davi tinha. E o coração bom que ele tinha também. Então, lá na frente ele teve os problemas com sua família, com seu filho. Confusão, perturbação. O que eu quero dizer aqui hoje, encerrando aqui hoje, é que tudo isso tem impacto no nosso cérebro e na nossa mente. Que nós falamos aqui que quando há esse surto psicótico, e Davi, quando se viu com medo, se viu que ia ser prisioneiro, começou a babar, começou a dar uma de doido para sair daquele momento. Até onde Davi representou aquilo? E até onde aquilo é verdade? Por que ele buscou o caminho da loucura para sair de uma coisa? A loucura pode curar a loucura, porque a loucura é o refúgio das pessoas. Se não fosse esse mundo da fantasia, as pessoas poderiam buscar outros caminhos que eu não vou aqui relatar. Mas essa loucura é um refúgio. E quando o louco se encontra com o louco, ele com ele mesmo, ele pode produzir coisas belíssimas, como esses loucos que eu mostrei aí durante esse programa. Então, gente, olha, esse programa aqui dá outros programas, né? Então, a beleza desse discurso que eu estou colocando até você faz com que você possa enxergar um pouco das nossas fragilidades. Então, essa semana nós falamos de psicoses. Na outra semana falamos dos neuróticos. Quem são os neuróticos? Como é que eles se comportam? Então, o que é psicose? Essa fuga, né, para o mundo de fantasia. Às vezes, essa fuga ela é levada com permissão da própria pessoa. E, às vezes, essa fuga é levada coercitivamente, na força, pela força. O ambiente que a pessoa vive faz com que as pessoas se tornem amargas, doces, loucas, maduras e imaturas. Obrigado por você estar ouvindo nosso programa. Doutor Inácio, fala em obrigado por estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abraço aqui para o pessoal interagindo no YouTube. Shirlaciane, Eneida Rocha, Inaldo. E a Inaldo comentou aqui, além das saudações, etc., de todos. Excelente, maravilhoso programa. Lembrando que Albert Einstein
Além de um grande homem, ele sempre acreditou em Deus. Comentário do Hinaldo, maravilha. Eneida Rocha, a lua cheia interfere na mente, como dizem? Sim, eu falei ontem, né? Ah, Na glândula pineal, né? Na glândula pineal. ok. Os loucos ficam agitados, o mar aumenta, né? Com a lua cheia. Então a pessoa, nesse caso, não se torna responsável pelos seus atos? Olha, não vamos tirar a responsabilidade da pessoa, porque existe, vamos dizer aqui que existe grau de loucura, né? Louco é louco, mas existe grau de loucura e grau de sanidade. Todos nós somos loucos, né? Então, até onde, o que nós falamos aqui sobre a Porque loucura, parece né? que o termo Nós falamos, loucura, doutor Inácio, ele chama muito para irresponsabilidade, né? Tipo, eu tava fora de mim, eu tava insano, eu tava louco, eu tava sem controle da mente. Parece que soa mais com é, é, a irresponsabilidade, né? se for fora da controle da mente, nós não controlamos nossa mente, né? Porque nós temos de 3 a 5% de consciência. 95% que se passa com a gente é inconsciente. Nós sabemos muito pouco. Então, nós não seríamos responsáveis por nada. Mas como é que forma esse inconsciente? Como é que se forma esse consciente? E por que você não tem esse autoconhecimento? Porque não quer ter. À medida que você vai ouvindo esse programa, você começa a ter autoconhecimento sobre você. Mas quantas pessoas estão assistindo novela, estão indo jogar bola, estão indo ouvir lorota? Ouvir lorota não vai fazer com que você se conheça, tenha esse autoconhecimento. Então, meu amigo, quem não aceitou Jesus, Cristo como Salvador, não será poupado porque não quis entrar na igreja, porque não quis aceitar Ele. Não será poupado, será condenado. Então, você será condenado sem consciência com consciência, né? Com a sua ignorância, né? Com a ignorância, falta de conhecimento, né? Porque você não quis. É uma opção sua. Só sua. Ouvir esse programa ou ouvir outras bobagens qualquer. Deu uma rotacionada aí na tela, doutor Inácio, mas deixa eu ver, isso, ajeitou. É importante, né? Calma, que não acabou não. Acabou não, tá aqui, o doutor Inácio tá aqui. É porque rotacionou a tela aí, nós perdemos a imagem do doutor Inácio, mas ele tá de volta, tá conosco ainda aí na tela. É, é interessante muito isso, doutor Inácio. Por exemplo, quando a gente fala do sono, né? Eu sempre dormi muito pouco de um tempo para cá, aproximadamente, acho que uns 20 anos. E eu fui percebendo que o meu comportamento, meu humor estava sendo alterado, né, por conta de dormir pouco. Aí quando eu fui buscando conhecimento nisso, né, as doenças geradas pela falta do sono, do dormir bem, né, aí eu comecei a me policiar, a me controlar e tudo mais. Então é importante que a pessoa tenha esse conhecimento em todos os sentidos e aspectos para que ela possa agir, reagir com a devida responsabilidade, porque querendo ou não, somos responsáveis pelos nossos atos, né? O que Querendo ou nós não. estamos fazendo aqui, pastor Mauro, a gente está pegando aqui uma plateia, um público que não é, Uhum, do ramo, né? uhum, Não é do ramo da psicologia, da psiquiatria, é um público comum, e a gente está debulhando o milho e dando na mão, né? uhum. Então, eu acho importante isso. Então, ninguém aqui, a gente está trazendo uma linguagem bem modesta para que as Uhum. pessoas entendam bem. Perfeito. Algumas vezes eu fujo, né, Uhum. para outro conceito, mas é É necessário para dar necessário a andar em resposta todas científica a as. isso. Uhum. É necessário andar em todas essas vibes. Doutor Inácio, suas considerações finais para o programa de hoje, então. Só agradecer ao público que a gente termina essa semana as psicoses e na semana que vem a gente vai para as neuroses, né? E estamos aí, a gente passou muito tempo restaurando o ego, né? Mostrando às pessoas que tem valor, os conceitos das coisas, a lei da energia, a lei da atração, né? E agora a gente não fica na mesma tecla. O senhor tem percebido que a gente É, tem mudado com aqui certeza. de direção, Uhum. né? Até no cenário, né? Inclusive o cenário hoje é bem diferente. A camisa tricolor aí tá tudo bem, mas. Essa camisa eu comprei na Sulanca por 10 contos, 10 Ah, reais. que maravilha. Tá bom. Gostei da camisa. Não, mas Namastê, doutor Inácio. Muito bem, você acabou de ver e ouvir aí o elegantíssimo, né? A camisa bonitona aí do Santa Cruz, a camisa dele, né? Por 10 reais, né? Inácio é uma comédia. O doutor Inácio com o programa no divã dele mesmo, aqui no
do programa No Divã com o psicanalista Ednardo Silva. Vamos ficando por aqui, vem aí a programação musical da Rede Cristã, na sequência o pastor Roberto Ricardo e o programa Ponto de Encontro. Um abraço, Deus abençoe a todos e até amanhã nesse mesmo horário, se assim Deus nos permitir.